Vocês dão para a exibição do Flamengo ontem contra o Bangu. Foi fácil, o placar reflete o que é o jogo. O Flamengo 3-0 com os 3 gols do Pedro, que começa a temporada voando, né? Pedro tem 5 gols em 5 jogos. Vamos aos melhores momentos e debater a vitória rubro-negra de ontem. Como é que você viu o Flamengo ontem, Eric? Cara, assim, o placar era para ser sido uns 7-0, 8, se fosse o caso. O Flamengo perdeu muito gol, muita chance. O jogo começou um pouquinho de marcação do Bangu, o Flamengo com dificuldade de encontrar os espaços e tal, mas aí logo depois o Pedro fez esse gol aí, bonito gol, né? E aí depois já teve mais 2 chances claras, uma de cabeça e uma com o pé esquerdo. No segundo tempo foi uma enxurrada, porque aí, assim, acontece do time pequeno cansar, porque começa a correr muito atrás do time grande, perna pesada, o gramado estava fofo, segundo os próprios jogadores, e aí foram surgindo espaço. Assim, por baixo o Flamengo podia ter feito mais uns 3 gols no jogo, assim, sem forçar muito. O Bruno Henrique entrou, depois teve 2 chances, o Gabriel teve mais uma chance. Como a gente tem limitação de tempo, né, por não ser o detentor dos direitos do campeonato carioca, então a gente tem uma obrigação de mostrar 3 minutos só, né, que é o que a gente pode mostrar. Então, nesses 3 minutos, certamente, vão faltar lances que o Flamengo perdeu, possibilidade de fazer gol. Então, assim, é um começo ainda de trabalho do Tite. Ontem eu estava até falando com o Lédio, né, depois do jogo. O Flamengo tem um jeito de jogar assim que você vê muito claramente o jeito do Tite, né, como era na seleção brasileira nesses últimos 6 anos. É um time que sai marcando forte, tenta logo de cara fazer um gol e depois, com a posse de bola, com movimentação, vai cansando o adversário, e aí no segundo tempo faz um gol a mais, 2 gols a mais. Foi assim as eliminatórias inteiras aqui na América do Sul com o Brasil. E está sendo assim com o Flamengo também. É tipo aquele lutador de boxe, Grafite, que ele não é o Tyson, que ele nocauteia no primeiro round, mas ele vai machucando o adversário. Consistente, né? O Flamengo costela, é linha de cintura, é um soco, é um jab, aí faz um gol. Vai minando, vai minando. Aí com 30 do segundo tempo o cara já está assim, ó. E aí o Flamengo dá mais 1, 2 estocadas e mata o jogo. Foi assim com Volta Redonda, assim foi contra o Bangu ontem, e ele dispõe de um banco que possibilita isso, assim, com 15 do segundo tempo, entrou Bruno Henrique, entrou Gabigol. Conheça o Wix Studio. Gonçalves, entrou Vitor Hugo, quer dizer, então ele vai mantendo o nível do time muito alto, né? Ontem não teve o Pulgar, não teve o Alan, o Vina ainda não estreou, quer dizer... Teve o Igor Jesus, né? O Igor Jesus jogou muito bem lembrado. Então, acho assim, foi uma vitória protocolada do Flamengo, mais uma no Campeonato Carioca contra os pequenos, e poderia ter sido, né, muito mais de 3. Era esperado do Flamengo, né? Pela qualidade do elenco, pela qualidade do Tite, essa montagem de elenco, essa montagem de planejamento para a temporada. Era esperado uma vitória do Flamengo, destacar o Pedro, né? Que marcou 3 gols, poderia ter marcado mais, como o Eric falou. Mas é aquilo, né? Quando a gente espera um Flamengo e Bangu, se o Flamengo não vai bem, o Flamengo tem que, por obrigação, vencer e vencer bem. Eu acho que venceu se impondo. Eu acho que daqui para frente agora, vindo os clássicos agora também, é a tendência que melhore de produção. Como o Eric falou, o banco faz muita diferença. O banco do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, ainda você tem de fora Pulgar, você tem de fora Alan. É um elenco muito forte, né, que vai ser bem consistente, e aí eu acho que briga por quase tudo esse ano. E considerando que essa fase, esses jogos, são um preparatório para a temporada, quem que está conseguindo ir bem? Quem está conseguindo sobressair? Pedro, além do Pedro, né? Com 5 jogos em 5 gols, na visão de vocês. Eu acho que o Léo Pereira também. O Gerson fez 2 bons jogos, assim, 3 bons jogos. Eu vi o clássico contra o Botafogo dele, foi muito bom. Ele se adaptando naquela posição ali de segundo volante novamente, tendo que ter uma participação mais ativa na marcação, na roubada de bola. Ontem, mais uma vez, ele fez um jogo muito bom assim na parte tática, ajudando a defesa, roubando bola, tendo a obrigação de dar aquele primeiro passe para encontrar já o Arrascaeta para ligar o ataque. Assim, eu acho que aos poucos o Tite está começando a encontrar o equilíbrio que ele quer, principalmente nesse meio-campo, assim, que vai ser um desafio para ele mesmo montar esse meio-campo. Ele mesmo, na última entrevista coletiva, acho que numa resposta para o Fred Gomes, nosso setorista do Flamengo, falou: me cobra daqui a um tempo a atuação do De La Cruz. Vocês vão ver que ele vai estar mais bem adaptado, vai render melhor. É uma questão de tempo. Então, assim, aos poucos, cara, o Flamengo levou 1 gol no campeonato e foi com o time sub-20, né? Com o Tite, o Flamengo não sofreu gol ainda no Campeonato Carioca. E ao longo da temporada levou 1 gol do Orlando
City na pré-temporada. Então, assim, é um trabalho do Tite à moda Tite. Com tempo, com paciência, um time organizado e que eu acho, assim, tem tudo para render frutos nessa temporada. Eu acho que o Léo Pereira tem jogado muito bem, o Gerson, a Arrascaeta tem tido momentos, o Rossi não foi testado, no Vasco e Flamengo ele até poderia ter sido, mas ele não precisou fazer defesa, que o Léo Pereira fez as defesas para ele naquele jogo. Ele fez uma boa defesa contra o Botafogo, né? No lance do Tiquinho, né? O Rossi, né? Tiquinho, foi o lance mais perigoso do Botafogo. Cara, eu acho que o Flamengo está num caminho bom, não só por ter um time, mas agora ele tem uma ideia clara de jogo, né? Um plano de jogo muito claro e traz uma segurança, um controle de jogo muito arrumado. O time não passa sufoco. Tudo bem, quem não vai passar sufoco contra o Bangu, contra o Madureira, com todo o respeito, ele não vai passar. Mas ele não dá sinais, assim, de que vai dar, falando em português claro, vai dar mole para o adversário. Entendeu? O jogo fica controlado, ele vai rodando a bola, vai cansando, procura jogar no erro do adversário, que contra os pequenos isso aí fica ainda mais evidente, e vai minando o adversário. É uma estratégia do Tite muito clara isso. E como ele tem muito recurso, o campeonato acaba trazendo para ele essas chances de fazer laboratório, de botar um menino ontem e dar casca para ele. O Igor Jesus já está no elenco desde 2022, né? Mas quase, acho que... eu acho que antes até, eu acho que até com o Rogério Ceni ele chegou a jogar, eu acho. Então ele vai ganhando mais uma possibilidade, porque o Thiago Maia deve ir para o Internacional mesmo. Então eu acho que o Flamengo está no caminho. Eu acho que não vai ser aquele time que vai dar muita goleada durante um ano, mas vai tomar pouco gol e vai ganhar a maior parte dos jogos, entendeu? E vai disputar todos os títulos. E o torcedor, de vez em quando, vai pegar no pé, vai querer mais gol, mas o controle vai estar muito evidente. Se eu não estou enganado, só Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense estão invictos na temporada. Acho. Eu precisava olhar... O Cruzeiro perdeu do América. O Cruzeiro perdeu invicto, ontem, né? Acho que só esse... E o Fluminense, né? O Fluminense não perdeu, né, Érico? O Fluminense não perdeu. O Fluminense. Os 4. São os 4 que estão... Que diz muita coisa, né, cara? São os 4 que normalmente já têm mantido mais ou menos uma regularidade. Que jogaram poucos clássicos. Jogaram poucos clássicos. Jogou um, o Flamengo jogou 2, né? Vasco o Flamengo jogou 2. O Palmeiras já jogou 4. O Palmeiras jogou 2, empatou com o São Paulo na Supercopa. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos 2-1. O Cruzeiro... O Inter ainda não jogou clássico. O Inter não jogou clássico. O Inter perdeu para o Guarani de Bagé. O Atlético Paranaense ainda não jogou clássico também. Assim, o jogo mais difícil do Flamengo até então foi contra o Vasco, né? Foi. Um jogo que o Vasco conseguiu entender bem uma estratégia. O começo do jogo foi muito do Flamengo, mas depois o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Teve a cabeçada do Verratti. Tentou fazer aquilo que você falou, Exato. Marcar a saída e fazer um gol cedo. Eu não achei o desempenho do Flamengo nos clássicos animador, não. Mas é isso que o torcedor vai dizer. Ele não é animador, mas ele é controlado. Ele não... Contra o Botafogo, no segundo tempo, o Botafogo não deu um chute no gol. Ele é controlado, cara. Ele não foi animador, mas também não foi... Mas o Flamengo também não conseguiu aquele volume de jogo absurdo, né? Foi um jogo bem para 0-0 e o Flamengo fez o gol no finalzinho. Eu acho que esse é o ponto que o torcedor daqui a pouco pode... Eu acho injustamente pegar no pé do Tite, entendeu? Porque os times do Tite são assim, eles não são times famintos por goleada, eles são famintos por vitória. Eles não são times avassaladores, eles são times que primam pelo equilíbrio. Não vai trazer problema, pode trazer corneta. Consistência e equilíbrio, Só que no campeonato de ponto corrido você ganha com defesa. Você prefere o quê? O time que dá mais goleada ou o time que perde menos? Eu prefiro o time que perde menos, cara. Depende. Eu prefiro. Depende. Que adianta você dar um monte de goleada, de vez em quando você toma uma goleada também. Eu prefiro o time que soma mais ponto. Qual que vai somar mais ponto no campeonato? Eu acho que é o que perde menos. Provavelmente o que perde menos. Eu acho que é o que perde menos. Depende, pode empatar bastante, depende. O Grêmio, ano passado, talvez se não levasse tantos gols, fosse campeão brasileiro. Teve uma das piores defesas do campeonato, o Grêmio, ano passado. E teve um dos melhores ataques, ao lado do Palmeiras. E perdeu o campeonato. Por quê? Porque ele levou muito gol. E nesse muito ponto, gol. o Carioca desse ano... Porque não deram aquele pênalti do Yuri Alberto também, Itaquera. Nesse ponto, o Carioca desse ano, justiça seja feita, como tem clássicos, que são... Cada um joga pelo menos 3 clássicos, ele te bota para testar, para domingo que vem a gente não sabe como é que o Fluminense vai estar, porque o Fluminense, o Fla-Flu está entre os 2 jogos da Recopa. Mas assim, mesmo o Fluminense tem um elenco forte. Sim, é um time forte, é um time forte, mas a gente não sabe qual é qual o time que o Fernando Diniz vai lançar a campo no Fla-Flu.
Mas se for o time principal e o Fluminense fala assim, ganha em Quito, da LDU e dá para encarar o Fla-Flu com todo mundo, talvez seja o primeiro grande teste do Flamengo na temporada. Assim. E se não for, vai pegar um time duro também, do Fluminense que vai disputar o primeiro lugar, provavelmente. Exato. Que vai jogar contra o quarto, que teoricamente é uma Eu tô olhando vantagem. mais os testes mesmo. Assim. Agora, mas olha só, você joga o Carioca, o Tite, ele enfrenta o Vasco, que é difícil de competir hoje contra o Vasco do Ramon Dias, é um time encardido o Vasco. O Botafogo tem elenco, pode não ter um conjunto ainda maravilhoso, mas tem elenco, tem um bom elenco, cada vez melhor, por sinal. E o Fluminense, cara, é o campeão da América. Então você tem 3 testes, e vale pro Vasco. Pro eu estava vendo uma estatística, o Flamengo sofreu 7 conclusões em 6 jogos com o Tite. Isso, é muito pouco. Ele cedeu 7 chances só para o adversário, todos, em 6 jogos. É muito pouco. Os times têm dificuldade de atacar o Flamengo. E isso é um mérito já desse processo tático do Tite. Assim. Nesse momento da temporada, é um número muito baixo, porque esse momento da temporada ainda é adaptação, é conexão, as equipes se ajustando. Sim. E você já tem uma defesa bem consistente. Um time que balança bem o jogo, que cansa o adversário, como o Eric falou, que vai minando. Nesse momento, o Flamengo se mostra que é um time que está se preparando, está melhor preparado para a temporada, pelo momento da temporada. Começo você vai falar, falta muito, claro que falta. Falta muita coisa. Falta. Não só para o Flamengo, para todas as equipes. São os primeiros metros de uma maratona. Isso, só que o Flamengo já sai à frente. Sim, e o Pedro, se você pensar que ele disputa também uma corrida à parte com o Gabriel, buscando um lugar no time principal, já que pouca gente projeta os dois jogando juntos, o Pedro já consegue dar uma desgarrada do Gabriel nesse começo de temporada. Ele já larga na frente, porque é um jogador que goza da preferência do Tite como atleta, como estilo de jogo. Você falou, né, Rezé, que pouca gente projeta, e quem decide não projeta nada. Exato, então, quer dizer... Exato. Ó, 7 gols em 7 jogos, não é isso? O Pedro, 5 gols em 5 jogos, contando o estadual. Só o estadual. Então 5 gols em 5 jogos, o Gabigol teve 2 gols em 6 jogos, a média do Pedro é de 1 gol por jogo. Sim, esse começo de temporada confirma aquela projeção que a gente já fazia no final do ano passado, de que o Pedro estaria na frente do Gabigol, que o Gabigol teria que correr atrás para conseguir uma vaga nesse time. Se estiver bem fisicamente, mantiver essa média, ele vai fazer 30 gols no ano. Ele fez 2 nos Estados Unidos, não fez? Fez 2, então, em cada jogo. São 7 em 7. A tendência é essa, tudo bem, estadual, o cara sempre pondera, o estadual, cara, mas o estadual tá aí para todo mundo fazer gol, ele fez 5. Todo mundo pode fazer 5. Para a temporada, né? Tá à disposição de todo mundo, o cara vai lá e faz 5. E o primeiro gol ontem foi bem bonito, né? Não, o Pedro tá aproveitando super bem, cara. O centroavante, Grafa tá aqui. Contra-ataque, né? Falar melhor. Ele não tem característica de puxar contra-ataque, ele é o cara definidor. Ele puxou aberto pelo lado do campo, deu o drible no zagueiro e finalizou. Ele está se mostrando que ele é muito além do que só definir, só fazer gol dentro da área. Ele tem recurso para fazer mais também. O César Sampaio, auxiliar do Tite, falou sobre os atacantes, né? Essa disputa pela titularidade no comando do ataque rubro-negro. Dá uma olhada. Bom, quanto à titularidade e reserva, sim, nós temos um grupo, a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, sim, né? Assim, dentro do conteúdo nosso tem sido um atleta que está confiante, tem aproveitado as oportunidades. O Gabriel no último jogo também, né, teve uma participação importante, fazendo gols, enfim, a gente ganha muito com isso, né? Assim, nós sabemos que a maturidade e a confiança de um atacante, ela vem, principalmente do atacante central, ela vem muito nessa interdependência do gol. Então o Flamengo ganha com isso, né? Nós temos 2 atletas nessa função, né, de atacante central. Com o YouTube. Performando bem e estrategicamente a gente seleciona para diversos jogos. Na seleção brasileira, o Tite trabalhava muito com as caixinhas, né? Assim, os jogadores que se encaixavam nas caixinhas disputando uma posição no time titular. Pedro e Gabigol claramente são uma caixinha, Cebolinha e Bruno Henrique são outra caixinha. Na direita, por enquanto, De La Cruz e Luiz Araújo, jogadores diferentes, mas no mesmo lado de campo. A caixinha do Igor Jesus é com quem? É com o Pulgar. E Alan. E Alan, mas Alan machucou, né?
Ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio, segundo o próprio Flamengo divulgou nas redes sociais e tal. Vai ficar fora por 12 dias, né? A caixinha do Gerson é quem? Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu opinaria que o De La Cruz pode jogar ali também. Pode. Embora não seja o que o Tite tenha feito no começo. Mas está rodando imagens do Igor Jesus. Jogou bem mesmo, assim, o menino, sabe? Jogou? Conseguiu, principalmente, jogar para frente, assim, né? Buscou muito passe para frente, encontrando o jogador de meio que está na frente dele, ou o Gerson, ou o Arrascaeta. Quase fez um golaço, chutou de fora, assim, o goleiro fez uma bela defesa. Roubou a bola do segundo gol, ele rouba a bola e ela sobra, aí, ó. Ele sobra para o Pedro e o Pedro faz a jogada para o Luiz Araújo. Enfim, ele teve uma participação muito ativa no jogo, assim. E foi uma boa oportunidade que o Tite deu, porque o Igor está lá há algum tempo, não vinha tendo muitas oportunidades com os outros treinadores e tal. E se abriu essa chance por causa da ausência do Thiago Maia, né? O Thiago deve ir para o Internacional. E aí, sem os dois primeiros volantes, o Igor ganhou essa chance aí. Eu acho que esse é um dos grandes pontos do estadual. Você usar o estadual para destravar esses meninos. Total. Palmeiras ontem, a gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco. Uma molecada em campo, Ele botou 6 titulares, eram meninos, cara. E ganhou o Molecada. jogo. Entendeu? Você tem que destravar. Isso é até um ponto que eu discuto um pouco sobre o Ramon Dias. Ele tem uma dificuldade de botar os meninos para jogar no Vasco. Eu acho que ele tem que botar mais. É porque o Vasco não tem um elenco com tanta possibilidade. Talvez ele queira consolidar um time primeiro para depois, né? Assim. Mas eu acho que o Tite fez certinho ontem. Bota o Igor Jesus para destravar. Ele jogou um jogo de saída, foi notado, todo mundo viu, foi transmitido, a gente está discutindo ele aqui. Só vai ajudar no crescimento. E o Tite deu uma entrevista, Rizek, ele falou assim, para trazer jogador que é mediano, que vai chegar aqui, talvez não consiga competir em alto nível com a concorrência interna, eu prefiro trabalhar com a base. Tá certo. Claro. Tá certo. Claro. No Flamengo, no tamanho do Flamengo hoje, no patamar que o Flamengo está, não adianta trazer jogador mediano. Os medianos que ele trouxe, até tem alguns lá que não aconteceram. Agora, da grande contratação da temporada, que é o De La Cruz, vejo ele jogando, onde está, né, aberto pela direita. Ele pode ser uma opção ao Arrascaeta, quando o Arrasca não puder jogar. E pro lugar do Gerson. E pro lugar do Gerson, cara. Só que o Tite está tentando fazer ele render ali, craque, cara. aberto pela direita, onde jogava o Everton Ribeiro. Ele jogou naquele jogo do Centenário, Brasil, Uruguai e Brasil, cara. E o Tite, assim, as pessoas talvez não lembrem, Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, rapaziada, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e comente aí, né, o que você está achando aí do Flamengo do Tite nessa temporada, beleza? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Isso aqui foi mais um vídeo aqui, pessoal, no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo pra gente poder tá batendo aí a metinha de 100 likes, beleza? Eu conto com a sua ajuda. Só quem é torcedor do Flamengo de verdade vai deixar o like no vídeo, vai se inscrever no canal se ainda não for inscrito, acionar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos diariamente, beleza? Então, rapaziada, se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.